Vamos até à palavra, queridos irmãos, nesta hora. Eu quero convidar-vos a irmos até ao Evangelho de Marcos, onde estamos, e estamos no capítulo, quem se lembra? Capítulo 12, que significa que terminando este capítulo, faltarão mais 4 capítulos para terminarmos o Evangelho de Marcos. Então vamos até Marcos 12, e hoje estaremos entre o verso 13 e o verso 17. E diz assim a palavra: E enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Hoje vamos avançar no texto, queridos irmãos, e nós percebemos que o que está aqui em causa, lembram-se de onde é que vimos? Portanto, houve um confronto entre Jesus e os religiosos que compunham o Sinédrio, e Jesus termina essa cena fazendo aquela alusão à parábola dos lavradores maus. Lembram-se? E o Sinédrio, aqueles religiosos, vão-se embora. Porquê? Porque eles perceberam logo que Jesus estava a falar contra eles. Não apenas isso, coloquem lá os vossos olhos, ainda no verso 12, procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão. Eles estavam tão enfurecidos, perceberam que aquilo era tão dirigido para eles, que eles quiseram logo prender Jesus, mas como eles tiveram medo da multidão, as represálias que eles podiam receber por fazerem alguma coisa a Jesus, deixaram e retiraram-se. E agora, nesta cena, no verso 13, nós percebemos que outras pessoas são enviadas. Muito provavelmente foi o Sinédrio que envia fariseus e herodianos para continuar esta disputa, não é? Este diálogo interesseiro, e que nós percebemos. O que está aqui a acontecer não é apenas uma troca de argumentos. O que está aqui a acontecer, literalmente, porque no texto original essa é a ideia, é uma caça a Jesus. A ideia deles o apanharem, de o provarem, de o tentarem, traz essa conotação de estarem a caçar alguma coisa. E é isso que nós temos aqui, é uma caça ao homem. E este é um dispositivo comum que tem acontecido. Porque caçar Jesus é uma coisa que precisa de ser feita de uma maneira impetuosa, mas ao mesmo tempo astuta. E os religiosos são sempre astutos na maneira como vão ter com Jesus e tentam vencê-lo. Okay? Eles querem sempre que Jesus diga alguma coisa para que eles o possam apanhar em alguma palavra em falso. E para que isso resulte, o que é preciso fazer? É preciso alguma dose de quê? É preciso alguma dose de fachada, certo? Eles vão ter de fingir alguma coisa para conduzirem a conversa para onde eles querem, para então darem a estocada final a Jesus e agora apanhámos-te, certo? Qual é a fachada destes religiosos, fariseus e herodianos? O que é que eles trazem? Lá no verso 14, começam com falinhas mansas, como se costuma dizer em Portugal, não é? Começam a dizer coisas que eles sabem que estão a ser ditas acerca de Jesus, são verdade acerca de Jesus, não quer dizer que eles acreditem nelas. Reparem, eles dizem mestre, começam logo bem, não é? Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie. É o que eles querem fazer com Jesus, querem influenciá-lo e vão dizer, tu não te deixas influenciar, porque não julgas pela aparência dos homens, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Esta é uma hipocrisia que Jesus vai detectar logo. Eles vão trazer um certo tipo de discurso para ganhar Jesus. Quase que nos faz lembrar um personagem pelo qual nós já passámos. Quem é que se chegou ao pé de Jesus, também assim com um discurso pronto,
a elogiar Jesus e Jesus percebeu logo o esquema. Jovem rico, exatamente. É este tipo de estudo que nós queremos. É lembrarmos de certos padrões que estão a acontecer e conseguimos identificar. Aquele jovem fez mais ou menos a mesma coisa. Se quisermos esticar ainda um pouco mais a corda, é esse o esquema também que, por exemplo, já no Gênesis 3 a serpente quer fazer com Adão e Eva. Quer conduzir o discurso, quer colocar em causa a palavra de Deus. Então, estes religiosos estão completamente prontos para se fazerem passar por uma coisa que de facto eles não são. É um esquema hipócrita. E deixem-me começar já a aplicar isto às nossas vidas. Esta hipocrisia que Jesus deteta, nós vemos isso lá no verso 15, já vamos à pergunta que eles fazem, mas no verso 15 Jesus deteta logo a hipocrisia deles, ok? Esta hipocrisia que Jesus deteta nos seus examinadores é o que nos acontece a nós quando escondemos o nosso erro para colocar o holofote, para colocar as luzes no erro alheio. Este é o tipo de hipocrisia que acontece connosco quando nós lidamos com a verdade, afirmamos a verdade até, mas sem deixar que ela nos transforme. Okay? E é isso que vai estar em causa neste episódio também. Esse é um dos pontos fundamentais. Vai-se falar acerca do que é de César e o que é de Deus. Mas aquilo que está a guiar isto, lembra-se, é de onde vimos, é de um confronto entre religiosos e Jesus. O que vai guiar toda esta cena é a hipocrisia de fariseus e de herodianos diante de Jesus. Então vamos à questão do tributo, porque eles fazem uma pergunta no verso 14, não é? Eles chegam com todo aquele discurso pomposo e preparado e depois perguntam: é correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Então, que tributo era este? Isto era um imposto, para simplificar muito, era um imposto anual que era preciso pagar e que ele tinha uma carga simbólica muito grande, porque simbolizava o domínio romano sobre os judeus. Portanto, era um tributo bem controverso para com uma boa fatia do povo judaico. E é uma questão, eu não sei se vocês compreenderam isso, mas é uma questão que tenta colocar Jesus entre a espada e a parede. Porquê? Porquê é que vocês acham que é uma pergunta que quer colocar Jesus entre a espada e a parede? Se ele responder uma coisa, trama-se. Se ele responder outra, também se trama. Porquê? O que é que vocês acham? Imaginem lá, okay? Vamos supor que Jesus responde que sim. Devemos pagar tributo. O que é que os religiosos iam acusar Jesus? O que é que vocês acham? Exatamente. Tu és um traidor da pátria, não é? Tu estás feito com a força invasora, não é? Mas se Jesus dissesse que não, ia ser acusado de quê? Como? De ser um rebelde, de ser um revolucionário, de ser um inimigo de Roma. É um esquema interessante. Eles queriam encurralar Jesus. E reparem, a pergunta não é tanto relacionada com a legalidade do imposto, porque eles partiam do princípio que se era um imposto de César, era legal, estava na lei, eles tinham que o fazer. A pergunta tem mais uma preocupação espiritual. Eles estavam preocupados, sobretudo, se Jesus, devemos pagar tributo, há aqui alguma coisa neste tributo que provavelmente vem sujar a nossa religião. Há aqui alguma coisa que se calhar nós não devemos fazer, porque isto, de alguma maneira, vem sujar a nossa religião. E é no contexto desta oposição que eles colocavam. Provavelmente haverá aqui uma oposição entre a lei de Deus e a lei humana. Por isso é que eles colocam a pergunta a Jesus. É no contexto desta oposição que eles consideravam inultrapassável de uma lei divina, a lei de Deus, que os judeus queriam seguir, ao mesmo tempo a lei humana, ilustrada no governo romano. É neste contexto que nós devemos entender esta disputa entre Jesus e os religiosos. Portanto, Jesus é colocado entre duas autoridades. A autoridade de Roma e a autoridade de Deus, que culturalmente eram vistas como incompatíveis. Okay? Provavelmente é por causa disso que quem lidera
esta questão, este engodo, esta armadilha, terão sido os fariseus, mais avessos às questões relacionadas com Roma. Os herodianos eram mais progressistas, mais relativistas. Estavam sempre... Não tinham muito problema em abdicar de algumas partes da sua religião para estarem de bem com Roma. Okay? Portanto, Jesus é colocado entre estas duas autoridades que, na cultura do dia, eram vistas como incompatíveis. Não é possível nós sermos fiéis a Deus pagando tributo a César. E Jesus vai responder, mas não sem antes clarificar, que aqueles homens vêm com um teste claro, com um intuito claro, que era colocá-lo à prova. Não é? Jesus vai responder, mas ele sabe, porquê é que vocês me estão a colocar à prova? Porquê é que vocês me estão a tentar? Que, curiosamente, esta palavra, tentar, este verbo, ele é usado apenas mais 2 vezes. A primeira, logo no início do Evangelho, quando Marcos escreve acerca da tentação de Satanás a Jesus. E a outra, quando os fariseus tentam Jesus, quando lhe pedem um sinal do céu. É interessante, porque Marcos está aqui a fazer ligações inesperadas. Satanás parece que ficou lá no capítulo 1, não mais apareceu. É verdade que houve episódios de possessões demoníacas e exorcismos que Jesus foi fazendo, mas parece que Satanás está a dizer a operação do inimigo, ela está a continuar. E está-se a mostrar de uma maneira particular através destes religiosos, através da maneira como eles insistentemente rejeitam Jesus. Jesus pede então um denário, que era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho, o pagamento de um dia de trabalho. E era a moeda usada para pagar este imposto a César, este tributo a César. E vem a pergunta que Jesus faz, não é? Eles vão buscar a moeda, depois aqui há discussões se eles tinham a moeda, se não tinham, se estavam à vontade em ter a moeda, se não tinham contacto sequer com a moeda. Não vamos entrar por aí, mas vamos concentrar-nos na pergunta que Jesus faz lá no verso 16. Eles trazem então um denário para que Jesus o veja. E Jesus pergunta, de quem é a imagem que está na moeda? Não é? De quem é a inscrição que está aqui? E eles respondem de César, portanto a imagem do imperador da altura. E com essa imagem também havia uma descrição, um título associado ao imperador. Okay? O título em latim seria algo como, nesta altura, o imperador seria Tibérios, então diria alguma coisa assim, ao pé da imagem de César, estaria a dizer Tibérios César, Divi Augusti, Filius Augustus, Imperator. Ok? Sendo que no reverso, na parte de trás da moeda, tinha uma expressão que ficou muito conhecida e que nós já ouvimos certamente, que dizia Pontifex Maximus. Já ouvimos esta expressão. Em português diríamos Máximo Pontífice. E nós associamos isto a quem? À figura do Papa. Pontifex Maximus porquê? Porque o imperador romano era considerado como o sumo sacerdote de toda a religião pagã dos romanos. Era como a pessoa divinamente ordenada para fazer a ligação entre os homens e os deuses. No fundo, o que está aqui em causa é o seguinte: o imperador era uma figura divina também. Era filho de um Deus. Ok? E isto era ofensivo e impuro. Tudo isto era muito ofensivo e impuro para os judeus. Imagens gravadas, títulos que não deveriam ser atribuídos a homens, muito menos a um imperador pagão. Até isto está em causa. Jesus, nós devemos pagar isto? É legítimo ou não é legítimo pagar isto? Isto é impuro para a nossa religião. E Jesus dá uma resposta que desarma tudo, lá no verso 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então logo aqui Jesus reconhece o quê? Quando ele diz logo, dai a César o que é de César, o que é que Jesus reconhece? O que é que vocês acham? O que é que fica logo claro? O que é que era de César aqui? A moeda, não era? Aquilo estava lá a imagem de César, esta moeda é de César. Logo, dai a César o que é de César, não é? Paguem o tributo, deem a moeda a César. E Jesus reconhece a legitimidade do poder político. Okay? Jesus não está a negar, vocês façam tudo para arrebentar com esses tipos. Não é isso que Jesus está a dizer. Ele reconhece a legitimidade.
que é algo que a Bíblia vai afirmar. Okay? Por exemplo, passagens como Romanos 13, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, em que ambos escrevem acerca da maneira como os cristãos devem viver diante das autoridades que governam as suas vidas. Nós devemos ser cidadãos respeitosos para com os governos, mesmo quando esses governos, como no tempo de Paulo e de Pedro, eram governos opressores e perseguidores dos cristãos, o que é interessante. Nós reconhecemos isso porquê? Porque os governos, como dizem lá as passagens de Romanos, por exemplo, é uma instituição cuja autoridade deriva do próprio Deus. Portanto, a autoridade humana que um governo tem sobre nós para governar, ela em último grau tem essa autoridade porque Deus assim permite. Deus concede essa autoridade. E isso coloca questões sensíveis, que não temos tempo para abordar agora, porque podemos reconhecer a legitimidade de um governo governar sobre nós e ainda assim esse governo ser completamente injusto. Graças a Deus, o nosso país aqui em Portugal, não somos dos países mais injustos do mundo. Agora, também não queremos entrar na discussão se para lá caminhamos ou não, mas nós reconhecemos que uma boa parte do cuidado que Deus tem com a nossa vida individual e coletivamente como nação também se deve ao facto de haver governos humanos sobre nós. Então Jesus reconhece isto. E por isso a autoridade humana e a autoridade de Deus não têm que estar em oposição direta. Vocês devem cumprir as vossas responsabilidades civis, pagando tributo a César e ao mesmo tempo dar a Deus o que é de Deus. E reparem, quando Jesus pega na moeda, que tinha a figura do imperador, Jesus reconhece a obediência devida ao governo, colocando-a no contexto certo de que isso não acontece fora da autoridade de Deus. Ele está a trazer para a equação a autoridade de Deus. Não façam isso sem pensarem em Deus. A primeira pessoa a quem vocês devem tudo é Deus, ok? E há até um pormenor interessante, porque quando Jesus pergunta qual é a imagem que está aqui, Marcos está a usar uma palavra que vai traduzir o hebraico lá de Gênesis 1. Deus formou o homem e a sua mulher à sua imagem. Até é a mesma palavra usada para traduzir o hebraico. Parece que Marcos está a dizer que a intenção de Jesus de mostrar àqueles religiosos que eles deveriam preocupar-se em viver em função do Deus que os criou à sua imagem. Jesus leva-os então para a verdadeira questão. Não era o imposto que sujava a religião deles. Não era com isso que eles tinham de se preocupar. O que sujava a religião deles era o facto de não darem a Deus o que lhe é devido. É isso que está em causa. Não se preocupem com o facto de vocês estarem aqui numa tensão entre dar e não dar. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que suja a vossa vida, a vossa religião, é o facto de vocês não darem a Deus o que é de Deus. E este dar tem um sentido, mais do que nós ser um dar da nossa iniciativa, ele tem um sentido de devolver algo que já recebemos, fazer restituição por alguma coisa. No primeiro caso, nós devolvemos a César e no segundo, devolvemos a Deus. Quando devolvemos a César, devolvemos o quê? Devolvemos respeito e obediência do Estado, como devolução daquilo que recebemos, fazendo o tributo não apenas algo permitido, mas um dever a ser cumprido. Lá está. Porque o quê? Porque, em último grau, esse é um poder concedido pelo próprio Deus. Mas então agora a pergunta, o que é de Deus, afinal? Já sabemos o que é de César, mas o que é de Deus? Talvez fique mais claro, e agora eu peço que façam um exercício comigo. Quando nós recordamos os textos que vêm para trás, okay? A deixa que textos como, por exemplo, o texto da figueira, o texto da parábola dos agricultores maus, lembrem-se, o que está em causa nesta sequência de textos é o embate entre Jesus e os religiosos. O que é que a figueira, o texto da figueira, coloca no centro? O que é que Jesus estava à espera de ver na figueira? Fruto. Okay? E na parábola dos agricultores maus, o que é que o dono da vinha queria receber? Ele enviou servos, chegou ao ponto de enviar o seu próprio filho para trazerem o quê? Fruto. Ok? O que Marcos também está a dizer é que o fruto que Jesus quer é o reconhecimento em arrependimento de que Ele é o Filho de Deus. Coisa que os religiosos, as autoridades religiosas,
teimam em não conceder. Não há fruto na vida daquela gente. Logo, no meio de todas as responsabilidades humanas que nós temos, entre elas pagar imposto, dar a Deus o que é de Deus, devolver a Deus o que é de Deus, é viver para Jesus. É viver reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Esse é um dos assuntos principais do Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele continuamente mostra a sua autoridade como Filho de Deus e eles continuamente rejeitam Jesus. Por isso é que Jesus diz assim de uma maneira bem, quase enigmática: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E agora olha, tentem apanhar. Eu já vos falei sobre a figueira, eu já vos falei sobre a vinha dos trabalhadores maus. Vocês não têm fruto, vocês têm que dar fruto. Jesus deixa claro que o pagamento de impostos é legítimo e necessário, ao mesmo tempo que assegura que a adoração é exclusiva de Deus e deve-lhe ser devolvida. Por César ser considerado um Deus à luz da religião romana, eles estavam com receio que, pagando tributos, estavam a reconhecer essa adoração a César. Mas Jesus está a dizer: paguem o imposto que vocês têm que pagar, mas façam isso considerando a adoração que vocês só devem dar a Deus, através do reconhecimento de quem eu sou, desse fruto. E não é de admirar, quando Jesus acaba de dizer essas coisas, como é que termina o nosso texto. Última frase: e admiravam-se dele. É comum isto aparecer. Jesus acaba de falar e parece que ninguém entende nada. Mas o que é que está aqui em causa? Não é de admirar que aqueles caçadores furtivos, e provavelmente as pessoas que estavam ali à volta a ouvir, tenham ficado admiradas. Esta não é uma admiração como nós usamos a palavra. O pastor Tiago fala acerca disto recorrentemente. Esta é uma admiração que, dependendo do contexto, nos diz se ela é positiva ou negativa. E tendo em conta a má intenção dos fariseus e herodianos, ela não é uma admiração positiva. Ela é uma admiração que fala acerca da perturbação com que eles ficaram. Eles ouviram Jesus falar, eles ficaram perturbados. Imaginem um momento qualquer da vossa vida em que vocês ficaram tão admirados que isso mexeu convosco ao ponto de vocês não saberem lidar. Ficando perturbados, vocês não estavam à espera que aquilo acontecesse e não sabem agora o que fazer com isso. Eles ficaram perturbados. E há uma tónica colocada no esquema destes religiosos em como eles ficaram perturbados diante da autoridade de Jesus. Reparem, não só Jesus dá uma resposta inesperada, como ele coloca-se na posição de quem tem a autoridade legítima para representar tanto aquilo que se deve dar a César como aquilo que se deve dar a Deus. Ele é o representante único, legal, legítimo para dizer: vocês têm que dar isto a César e a Deus. Eles não sabem o que fazer com isto. Quem é este homem que pode falar em nome de César e pode falar em nome de Deus? Quem é este homem? Os religiosos acharam que podiam tramar Jesus, mas agora percebem que não têm como lidar com ele. Da mesma maneira, queridos irmãos, o remédio para a nossa hipocrisia é sermos perturbados por Cristo. O remédio para deixarmos de ser hipócritas é Cristo nos admirar ao ponto de nós ficarmos perturbados, de nós vermos a nossa vida exposta, que coloca em causa a nossa relação distorcida com a verdade. Quando nós queremos lidar com Jesus à nossa maneira, nós achamos que temos como contornar a verdade. Mas quando isso acontece, Jesus lida connosco de um modo muito mais incisivo. Este exemplo de como Jesus lida com os fariseus é um exemplo também com a maneira como ele quer lidar connosco, ao ponto de nos transformar, expondo quem nós somos. Não nos deixando num esquema em que nós teimamos em dominar a verdade, sem que ela nos transforme. Por isso, a verdadeira impureza que os religiosos acreditavam estar num imposto estrangeiro é a de não devolvermos a Deus a vida de adoração que Ele conquistou para nós em Jesus. Se nós não vivermos em devolução constante, adorando o nosso Deus, através de Cristo, nossa vida continua a ser uma vida impura diante de Deus, porque nós não estamos a reconhecer aquilo que lhe é devido. Reparem, este Jesus, que foi tratado como hipócrita, e a ironia é esta, que Jesus foi tratado como hipócrita.
E Jesus foi tratado como impuro no nosso lugar. Nós sabemos isto porquê? Porque na cruz Deus desvia o rosto. Naquele momento Jesus tem sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa hipocrisia colocada nele. E Deus Pai desvia dele o rosto. Não lhe responde. Retira a sua comunhão do Filho. E é porque Jesus deu tudo por nós, entregando-se desta maneira humilhante, que nós agora temos nele o poder para viver em constante evolução pela fé. Nós não devolvemos no sentido de pagarmos novamente a Deus o que Ele nos dá, porque se pudéssemos pagar deixava de ser graça. Mas porque é graça, nós vivemos numa devolução constante pela fé. E a fé afirma o quê? Que nós vivemos a pedir constantemente graça sobre graça, dia após dia. Porque sabemos que não temos como pagar a Deus, mas Ele chama-nos a depender de Jesus de uma maneira em que a única coisa que nós podemos fazer é, amanhã de manhã, quando acordarmos, dizer: Senhor, dá-me mais da Tua graça, porque eu quero devolver-te aquilo que Te é devido em louvor e em adoração. Essa é a solução para que deixemos de dar lugar à hipocrisia na nossa vida e deixemos de dar lugar a um padrão em que, julgando dominar a verdade, afirmando-a até, criamos circuitos em que passamos ao redor dela e ela nunca nos atinge. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos.